E aí entra também a questão da religião, né? Nesse caso, quando já tem a crise do Império Otomano e a Primeira Guerra Mundial começa, e os armênios são estigmatizados como sendo o inimigo interno que deve ser extirpado, inclusive dentro daquela retórica bem eugenista que a gente vai ver depois no Holocausto também. Eles são os vírus e as bactérias também. Que estão... Sim, sim. Isso tem vários paralelos com o Holocausto que pode ser feito. Inclusive o Império Alemão e o Império Otomano eram aliados. Então vários tenentes e capitães alemães que serviram no Império Otomano depois eram generais nazistas. E aí tem toda a discussão em torno da frase do Hitler 9 dias antes de invadir a Polônia, de entrem na Polônia, façam o que vocês quiseram, porque afinal de contas, quem se lembra dos armênios? 9 dias antes de invadir a Polônia num discurso para suas tropas. Tem uma discussão em torno dessa frase, porque muitos dizem que ele não disse essa frase e que ela foi acrescida depois no discurso, porque os discursos eram revistos e publicados depois, né? Pouco importa, né? O que importa é que estava na cabeça dos nazistas que o que havia acontecido no Império Otomano com os armênios foi algo que muito diferente de um massacre, de uma chacina que a gente estava falando mais cedo, e algo que poderia ser necessário acontecer de novo agora com a população judaica. E tem um outro elemento nisso que é para a gente chegar nos genocídios cometidos pelos nazistas, tem que fazer uma linha do tempo, e claro, a gente pode botar essa linha do tempo, por exemplo, para Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um grande antissemita. O antissemitismo alemão tem muito do Martinho Lutero. Fazendo aqui um jabá, né? Tem um BTcast, um podcast cristão do meu amigo Bibo de Aquino, que eles falam desse aspecto, chama Lutero no Banco dos Réus. Eu sempre recomendo para as pessoas ouvirem, porque são teólogos falando sobre isso. Um abraço pro Bibo. Mas quando a gente pensa nos genocídios cometidos pelos nazistas, nós temos dois genocídios. No caso do Lutero, colocando a culpa dos judeus em relação à morte de Cristo ou outras coisas? Isso também, isso é a ideia de mito do deicídio. Isso, os judeus que mataram Cristo, né? Enfim, que os judeus deveriam ser expulsos e tal. Mas quando a gente precede os genocídios cometidos pelos nazistas, e eu uso plural porque nós temos genocídio contra os judeus, contra os eslavos, contra os ciganos, mas nós temos dois genocídios anteriores com participação direta ou indireta alemã. Foram os genocídios na Namíbia, que era uma posse colonial alemã, e aí um dos militares que serviu na Namíbia foi desses militares alemães que foi ajudar os otomanos durante a Primeira Guerra Mundial. E aí quando ele ouve dos nacionalistas turcos, a gente tem esse problema aqui que parte da população não é confiável, ele fala, mas por que vocês não se livram deles, então? Assim. Sim. Por que vocês não fazem com eles o que a gente fez na Namíbia, né? Que é expulsar as pessoas e tal. E aí vão ter entrada de novos elementos, a gente já chega nisso, mas então tem esse raciocínio bastante industrialista e bastante positivista sobre a fundação da Alemanha em 1871, ela vai ser seguida de um processo de formação de um Estado nacional, de uma nacionalidade conjunta, porque existiam os povos falantes de alemão, mas que não era um povo só. Os irmãos Grimm, por exemplo, eles vão ser muito importantes nesse nacionalismo alemão, porque eles vão compilar os contos de fadas, as lendas orais, os folclores, mas o Estado alemão, via o Bismarck, via os militares, vai falar, precisamos homogeneizar essa população. E isso inclui o expulsar o diferente, e aniquilar o diferente. Essa engenharia social tão típica do século XIX, né? Inclusive no processo de colonização da África e da Ásia. Então, isso inclusive é uma coisa que o Felipe estava falando que incomoda o Raphael Lemkin, que é o camarada que cria a palavra genocídio, quando ele descobre, ele está lendo um jornal, ele era um estudante em 1921, quando ele descobre que um jovem armênio estava sendo julgado em Berlim, porque esse jovem armênio, matou o Mehmet Talat Pasha, que é o arquiteto do genocídio armênio, que é um cara que é o ministro do interior do Império Otomano, que foge depois da Primeira Guerra para Berlim, porque eles eram aliados e tal, e ele vai viver em Berlim tranquilamente com um tesouro otomano na sua casa, assim, sabe? Sim. O cara espoliou o Estado, matou 1 milhão de súditos otomanos e foi para Berlim. E aí um jovem armênio vai lá e mata esse cara nas ruas de Berlim. E esse jovem estudante armênio, ele vai ser preso e vai para julgamento. E um julgamento que virou muito popular na época, né? Porque todo mundo queria entender as motivações daquele jovem rapaz. E o Lemkin, ele pega esse jornal, essa notícia, julgamento, ele era noticiado dia a dia, e pergunta para um professor dele de direito, fala assim, mas por que o Lemkin, esse jovem armênio, o Telerian, chama Sormon Telerian, por que quando ele mata um homem é crime? E por que o homem que ele matou, que matou 1 milhão, não é um criminoso? Isso é uma incoerência. Pô. Aí o professor de direito dele fala, olha, pense num granjeiro com suas galinhas. Se o granjeiro matar todas as suas galinhas,
isso não é problema de ninguém além dele. Cara. Ou seja, se um ministro otomano matou a sua própria população, né, dentro desse processo de engenharia social que o Felipe estava explicando, não tem nada que a gente possa fazer. O direito internacional não tem uma ferramenta para lidar com esse tipo de coisa, porque os estados são soberanos. Cada um manda na sua fronteira, na sua população e coisa e tal, né? Então, nesse momento, o Rafael Lemkin vai ficar com isso na cabeça. Fala, olha, isso que aconteceu com os armênios não é só a morte de um monte de gente. É um processo de extermínio sistemático feito por uma autoridade estatal que teria a obrigação de protegê-los, porque eram súditos, não de executá-los, né? E aí, 30 anos depois, ele vai criar o conceito de genocídio, aí já também vivendo na pele a experiência do Holocausto. Né? Então, é muito importante a gente ter essas conexões, e aqui nem eu nem o Felipe temos nenhuma pretensão de falar assim, um só aconteceu porque o outro veio antes. Se não tivesse acontecido, não é isso, a história não funciona dessa maneira, né? Tão teleológica, tão organizadinha, bonitinha, né? Não é um efeito borboleta, sabe? Mas é interessante ver essas conexões, né? Como que essas coisas vão se repetindo, como que elementos de um processo estão no outro. Isso é importante, inclusive, se a gente quiser prevenir genocídio, se a gente quiser que eles acabem, né? A gente tem as dinâmicas genocidas que o Felipe falou mais cedo. A gente consegue entender e visualizar quando algo está caminhando para um processo de genocídio, antes que ele aconteça. Aí você pode perguntar, tá, por que eles continuam acontecendo? Porque a gente não tem interesse que eles parem. A gente, enquanto sistema internacional. E entra a negação que você falou. Porque ninguém vira e fala, não, quer saber, vamos cometer um genocídio. É sempre um ato de autodefesa, Sim. é sempre um ato de não... na pior das hipóteses, é um mal necessário. É algo necessário. Efeito colateral. Efeito colateral é algo muito utilizado também. E assim, nem os grandes FDPs da história. Eu estava lendo uma tese de doutorado esses dias sobre o genocídio curdo no Iraque pelo Saddam Hussein. Nem o Saddam Hussein declarava publicamente assim, vamos matar os curdos todos e acabar com esse problema. Que ele falava? Ele fala, não, temos que ver essa situação dessa galera aí que não tá entendendo muito bem que o Iraque ele é árabe, né? Temos que ver se eles vão se adaptar à nossa cultura do Partido Baath, a cultura árabe, entende? Essa coisa de vamos reeducá-los, vamos ver se eles querem colaborar ou se teremos que ter medidas extremas. Então, essa retórica genocida ela é muito interessante, como que ela vai acontecendo, como que ela vai tomando conta da sociedade de uma maneira, às vezes, muito subjetiva, né? É aquela coisa do... uma espécie de nacionalismo que ele é cotidiano, sabe? Todo mundo acha que, sei lá, um belo dia o Hitler subiu numa tribuna em Berlim, levantou o braço e começou a falar da superioridade do povo ariano. Não é assim, é cotidiano, é no dia a dia, são pequenas coisas. É um exemplo aqui, todo mundo sabe que quando tiver um jogo de Copa do Mundo, um time correndo atrás da bola de amarelo, a gente tem que torcer para eles. Sim. A gente sabe disso, porque o nosso cotidiano ele é permeado por nacionalismos, isso não é ruim em si, tá? Que vai nos dando uma identidade nacional. Em algum momento isso pode ser completamente torcido ou corrompido para algo extremamente terrível, que exclui o outro, né? Eu costumo explicar da seguinte maneira para os meus alunos, né, que o nacionalismo no século XIX ele surge como um movimento que vai dizer o seguinte: olha só, Vilela, você é austríaco, eu sou tcheco, e isso é legal. Eu tenho direito ao meu próprio país e o meu idioma. Mas ele vai virar uma coisa que vai ser o seguinte: olha só, Vilela, você é austríaco, eu sou tcheco. Isso significa que eu sou superior a você, então eu tenho o direito de dominar. E que você tem que morrer. Ou que você tem que morrer, entendeu? Ele começa como ou você sai daqui ou você morre, é isso? Tem opção também da galera sair ou nem Depende do caso. No caso dos armênios, tinha a opção de conversão para o Islã. Eles continuariam vivendo como cidadãos de segunda categoria, afinal de contas, etnicamente não eram turcos, mas pelo menos eram muçulmanos. Entendi. Muitos armênios escolheram a morte, preferiram a morte do que a conversão. Alguns se converteram para sobreviver, né? E alguns foram convertidos à força. Que é isso? Pegar criança, que não tem discernimento, ou mulheres e violência sexual, e daí os filhos já nascem turcos muçulmanos, né? Então a gente tem uma população na Turquia hoje, aí talvez alguns milhões de pessoas que são chamados cripto-armênios, né? Ou armênios que não têm ideia da sua identidade armênia há 3 gerações atrás. Tem um livro sobre isso chamado As Tatuagens da Minha Avó. É um documentário. É um documentário, desculpa. Que é uma... Ela é jornalista, né? É uma jornalista. É uma jornalista turca e a avó dela tinha tatuagens. E um dia ela decide... A avó dela não falava sobre isso. E um dia ela decide pesquisar sobre isso, né? A partir... né, dessa experiência dela, ela vai descobrir que as mulheres armênias, especialmente armênias, que eram raptadas
e submetidas a casamentos forçados ou colocados em locais de exploração sexual, elas eram tatuadas como propriedade mesmo, né? E elas eram vendidas depois, inclusive a Cruz Vermelha dos Estados Unidos vai tentar comprar muitas dessas mulheres para que elas fossem libertas. Então, a ideia de você pagar um criminoso é pagar o resgate, entendeu? Ó, essa mulher que eu sequestrei, ela é propriedade minha. Tinha campanha no jornal de arrecadação de fundos para compra de... Então, e aí, são esses cripto-armênios que o Heitor estava falando e que mencionou, por exemplo, que empresas que fazem aquele teste genético divertido para você ver sua ancestralidade e tal, praticamente não podem operar na Turquia. Porque senão pessoas vão descobrir que elas têm ancestrais que não são o que foi contado para elas. Porque é um processo recente. 110 anos pode parecer muito, mas são 3 gerações. Sim. Né? Então, assim... Ou 2, né? Dependendo. Eu conheci o sobrevivente do genocídio. Então... Né? Claro que muito idoso, já falecido, mas não é um negócio... E isso também vale... trazendo um pouco para o Brasil, mas isso é outra conversa, sobre escravidão também. Né? A Elza Soares, que faleceu recentemente, uma das maiores artistas brasileiras, era neta de uma mulher escravizada. Então... Mas... fala um pouco sobre o 24 de abril, acho que, Heitor. Acho que a gente pode... A gente vai entrar no genocídio, propriamente dito, Sim. né? Tem uma data muito marcante para os armênios, que é o 24 de abril de 1915, que é uma noite de domingo de Páscoa, portanto uma data sagrada, né, para os cristãos, para os armênios também, no qual em Constantinopla, Istambul, onde vivia essa intelectualidade armênia, essa burguesia armênia que o Felipe descreveu mais cedo, cerca de 300 intelectuais armênios vão ser presos e deportados para a morte dentro de Istambul. Então o governo otomano percebe o seguinte: nós temos que exterminar os armênios. Então nós temos que começar pelo cérebro, pela intelectualidade, pelos caras que têm conexões, contatos ou que são lideranças que podem articular algum tipo de resistência, seja aqui dentro do Império Otomano, seja fora. Então a gente vai ter 250, 300 intelectuais presos e a maioria deles mortos nessa data. Então essa data, ela marca meio que o início do genocídio armênio. Já havia acontecido antes algumas mobilizações, porque daí que é importante a gente entender, Vilela. Não tem Auschwitz no Império Otomano. Não tem fábricas da morte, indústrias para a morte. O método de morte dos armênios é deportação. Então, basicamente, ali para dezembro de 1914, janeiro de 1915, chega um oficial otomano na tua vila, na tua cidade, na tua casa, bate a porta e fala: todo mundo maior de 13 anos pode pegar suas coisas e vir, porque vocês são súditos otomanos, o Império Otomano está em guerra e vocês vão lutar. Aí os camaradas pegam, né, as suas coisas, como a gente aqui no Brasil, né, numa eventualidade também somos todos da reserva do Exército Brasileiro, certo? A gente, como cidadão brasileiro, tem a obrigação de servir o Exército se necessário for, né? Mesma coisa. Só que esses homens não são mandados para a frente de batalha, são mandados para a retaguarda. Então eles vão ser escravos em trabalhos forçados na retaguarda do Exército Otomano. Então eles vão abrir trincheira, eles vão abrir vala comum, eles vão trabalhar em pedreira, vão trabalhar carregando coisas. Inclusive os alemães estavam construindo a ferrovia Berlim-Bagdá, que ligaria Berlim a Bagdá, né, justamente, que passa o Império Otomano de leste a oeste. E os alemães reclamam uma hora, falam assim: parem de matar os armênios porque tá faltando mão de obra pra gente. Caramba. Né? Então, isso é muito importante porque, primeiro, se desmobiliza os homens. Então não tem mais homem armênio em idade de combate nas vilas e cidades armênias do Império Otomano. No 24 de abril de 1915, há essa prisão dos intelectuais armênios e pessoas que tinham contato no Ocidente, pessoas que poderiam articular algum tipo de resistência. Daí para frente, o que a gente vai ter são o exército otomano, as autoridades otomanas indo às cidades e vilas armênias, sobretudo naquela região do mapa que eu mostrei mais cedo, né? E falando a seguinte coisa para as pessoas. E aí nós temos mulheres, crianças e idosos, e homens com algum tipo de questão de saúde que não pode combater. Fechem suas casas, tranquem, levem a chave, vamos aqui registrar no documento que você está deixando na sua casa, na vila de Efkere, ou na vila na cidade de Van, tá registrado aqui, a gente vai deslocar vocês porque aqui é um cenário de guerra, vai acontecer a guerra aqui, as tropas estão vindo dos russos, então aqui é uma área perigosa, e a gente vai levar vocês para outro lugar. E os armênios assim fazem. Então saem caravanas e excursões gigantescas, tem muitas fotos sobre isso, tá? Deportações de armênios do Império Otomano, e saem essas crianças e mulheres e velhos marchando. Alguns que tinham grana para comprar um animal, uma carrocinha, qualquer coisa assim para carregar algum tipo de bem, e outros tantos a pé.
poucos quilômetros depois, eles já começam a ser sediados por grupos curdos e turcos, que vêm pilhando essas pessoas, raptando criança, raptando mulher, convertendo essas mulheres, tatuando suas caras para mostrar que elas são convertidas, essa é a história que o Felipe contou, né? E o que vai sobrevivendo continua. E continua. Só que chega uma hora que essas pessoas não têm água, não têm comida, elas estão sendo escoltadas por uma força especial montada para isso, pelo governo otomano, a cavalo, mas essa força ela só serve para não deixar essas pessoas irem para outro lugar. Elas vão sendo levadas em direção ao deserto da Síria, de Deir ez-Zor, que foi uma região tomada pelo Estado Islâmico, inclusive com grande prejuízo de patrimônio armênio histórico, né, ali que tinha. Então, a morte dos armênios, a morte de 1,5 milhão de armênios é uma morte por deportação, é uma morte por inanição, por fome, por sede e por inanição. O que também ajuda muito naquela lógica negacionista, não, a gente não matou ninguém. Elas morreram. E foi o que os alemães fizeram na Namíbia, por exemplo. Sim. Expulsar a população nativa das terras férteis para o deserto, Sim. onde você não vai ter comida. Aí, o que o Heitor estava falando, o grupo está seguindo e uma pessoa já está com fome, está com sede, ela não consegue mais seguir o ritmo, vai ficando para trás. E aí vem alguém, eventualmente dá um tiro nela, ou então sepulta, enterra pessoas em valas comuns. Né? O genocídio armênio foi muito marcado também pelo uso de valas comuns. Sim. Né? De você encontrar ossadas. Né? Até hoje na Síria se encontra com alguma facilidade. De 50, 100, até 500 pessoas numa área onde normalmente seriam sepultadas 15, 20 pessoas. Né? No Líbano, em Antelias, no patriarcado armênio de Antelias, tem uma pirâmide feita só com ossos de armênios, assim. É difícil explicar, mas tem uma estrutura de concreto e vidro e dentro estão vários crânios de armênios que foram ossadas de pessoas que morreram no deserto. E tem a frase famosa, eles podem viver no deserto em nenhum lugar mais. Ou seja, no deserto não tem como ninguém viver. E aí você perguntou anteriormente de documentação e tal. Né? Qual é a argumentação do governo turco ao negar os genocídios que a Turquia cometeu? Né? Contra os armênios, contra os gregos, principalmente. Mas o caso dos armênios foi... Os armênios, eles eram traidores, não eram patriotas, o que a gente estava falando. Já existia esse sentimento que os armênios eram culpados pelas mazelas otomanas. E uma parte da Armênia histórica, naquele momento, era parte do Império Russo, como o Heitor explicou. A Yerevan, que é a capital da Armênia, né, ela ficava dentro do Império Russo. Então os armênios eles estão lutando pelos russos. Temos que tirar eles daqui por razões de segurança. Né, esse discurso da guerra que o Heitor falou. E eles morreram então como um efeito colateral, mas foi efeito colateral da guerra, não foi uma política discriminada de genocídio. Isso é mentira. Tá? Antes que, sei lá, o embaixador da Turquia venha encher seu saco, isso é mentira, porque nós temos documentação, como por exemplo do Talat Pasha, que o Heitor mencionou, que foi assassinado em Berlim, com as cartas, né, ordenando a deportação dessas pessoas, ordenando o extermínio dos armênios, dizendo que o objetivo do governo era que não tivesse mais nenhum armênio dentro do império. E existe uma parada assim que é das mais sádicas, ao meu ver, usando um termo de julgamento de valor. Um dos principais documentos de época do genocídio armênio são as memórias do então embaixador dos Estados Unidos lá, o embaixador Morgenthau. E os armênios mais bem-sucedidos, eles tinham investimentos nos Estados Unidos, eles tinham apólices de seguro nos Estados Unidos, ou de bancos nos Estados Unidos. O governo otomano quis retirar essas apólices de seguro. Então, imagine que você tivesse um seguro de vida. Eu te mato e eu coleto o seu seguro de vida. Sim, eles falaram assim, já que não tem mais armênios... É do Estado. É do Estado. Então, assim, isso o embaixador Morgenthau relata, isso foi feito de forma deliberada, planejada, ou seja, como parte da tipificação de genocídio, e entra naquilo que a gente também estava conversando, dessa linha histórica, que, claro, não é um efeito borboleta, como o Heitor mencionou, mas quando a gente, até o genocídio armênio, quando nós estudamos, vemos os genocídios históricos, são, por exemplo, os genocídios que ocorrem no continente americano contra os indígenas. Que é a ideia de você extermina para ter a posse da terra, para ter a posse das mulheres, enfim, mas é muito ligado à terra. O genocídio armênio, agora ele insere um mecanismo financeiro no genocídio, que antes era muito pouco, porque a população nativa da Namíbia, porque a população nativa do Brasil não tinham bancos com apólices de seguro de vida ou ações.
E que os nazistas vão fazer isso também contra os judeus, né? E aí o envolvimento dos bancos suíços, toda aquela história, né? Que a Suíça vai lavar o ouro, né? Roubado pelos nazistas. Então, esse aspecto financeiro, ele é uma das principais provas documentais da intenção genocida do governo otomano, já dominado pelos nacionalistas turcos, nesse momento. E aí tem uma questão também do... É o Morgenthau, Harry Morgenthau, né? Esse judeu, inclusive, né? Ele vai contar nas suas memórias, ele vai ter uma entrevista com o Talat Pasha, que é esse camarada que foi morto em Berlim. Camarada na qual, não, né? Não, bom, enfim. Essa coisa. Esse FDP. O Talat Pasha reivindica justamente os seguros feitos pelos armênios em seguradoras americanas, porque alguns armênios otomanos, eles tinham... passaporte americano, inclusive, porque eles pertenciam às missões protestantes dos americanos no Império Otomano. Em algum momento, algumas igrejas protestantes querem converter a população não cristã ao cristianismo. Eles chegam no Império Otomano e falam, olha, a gente pode trabalhar aqui? Os otomanos falam, não, aqui não. Vocês não podem trabalhar aqui, vocês não vão converter muçulmano nenhum. Mas se quiser converter os armênios, tudo bem. Tipo, eles começam a converter os armênios da Igreja Apostólica Armênia, ortodoxa, em evangélicos, né? É o caso do William Saroyan, por exemplo, né? Que é talvez um dos escritores, o escritor dos americanos mais famosos, né? De origem armênia. O pai dele era um pastor. Inclusive aquele filme A Promessa, não sei se você viu esse filme. Já. A Promessa. É um filme sobre o genocídio armênio. Não. Chama A Promessa. É com Christian Bale, Oscar Isaac. É a maior produção independente da história de Hollywood. Por quê? Porque um dos executivos da MGM era um armênio. Ele deixou em testamento, quando ele morresse, ele queria que fosse feito um filme com uma boa parte da sua herança. Então é feito o filme A Promessa. Eu recomendo ser recomendável, porque não é um baita filme, mas é para quem quer ter uma... né? Muito bem feito, com grandes artistas, assim, né? Mas... não é um filme assim que eu vou falar, nossa, que filmaço, sabe? Mas é um bom filme. Como obra, é um bom filme. Essa importância da igreja, que o Heitor mencionou, porque o Império Otomano, durante muito tempo, você tinha um sistema, né, em que você delegava funções civis e administrativas para as autoridades religiosas. Né? Isso existe até hoje em Israel, por exemplo. No Líbano também. Você já deve ter ouvido falar que em Israel não tem casamento civil. Não sabia. Ou no Líbano. Se você for, tipo, muçulmano sunita e se apaixonou por um cristão armênio, você vai ter que escolher. Ou você vai casar na mesquita, ou você vai casar na igreja armênia. Entendi. Não tem casamento civil. Sobre o... Esse filme, ele mesmo. Tem até as cores da bandeira da Armênia aí. Em Israel, hoje, por exemplo, se um judeu casa com um judeu, casa na sinagoga. Tá. Se um muçulmano casa com um muçulmano, casa na mesquita. Se um cristão casa com um cristão, casa na igreja. Não tem um juiz de paz. Isso é uma herança otomana. Então, quem fazia o censo da população cristã, da população armênia especificamente, quem julgava questões entre si, então, meu vizinho roubou minha galinha, tal, não tinha um juiz, quem julgava isso era o padre, era a autoridade religiosa. Então, o patriarcado armênio, que na época ficava em Constantinopla, ele fez o censo da população. Então é por isso que quando o Heitor fala assim, morreram cerca de 1,5 milhão de pessoas, nós temos um número bastante aproximado de vítimas. Não é um número tirado da orelha, porque isso também muitas vezes parte da negação, né? Não, morreram só 5, não foi 1,5 milhão, foram 5. Não, nós temos números bastante concretos sobre esse número de mortos. Mas aí a gente volta para a questão do crime de genocídio, Vilela, porque como vocês destacaram, né, não tem um número na Convenção de Genocídio. Genocídio é de 100 mil para cima. E tem uma razão muito prática, porque assim, se você matou, 99.999, não é genocídio. Aí você matou mais uma pessoa. Não, agora é um genocídio, é um crime absurdo. Eu quis combater o negacionismo. Não, claro, mas porque o ponto é o seguinte, genocídio, de acordo com crime, né, é a intenção de matar no todo ou em parte qualquer pessoa de um grupo étnico, religioso, ou racial ou nacional. Ou seja, se eu cometer um crime contra uma pessoa indígena porque ela é indígena, eu posso incorrer em crime de genocídio. Que foi o massacre de Hashimur. Massacre de Hashimur, exatamente. O Brasil foi condenado, né? Teve um julgamento por genocídio. É a única condenação de genocídio da história do Brasil que foi depois anulada, né? Isso. Mas justamente de garimpeiros contra uma população Yanomami na região de Hashimur, que mataram uma população indígena dessa região,
cerca de 20 e poucas pessoas, e essas pessoas foram condenadas por genocídio no começo dos anos 90. Né? Justamente porque não tem um número mínimo para ser genocídio. O genocídio é você matar uma população no todo em parte para ela ser o que ela é. E aliás, é nem só matar, você fazer esterilização forçada também é genocídio.